Bem-vindos ao Imigrante Podcast, né? Hoje vamos receber o Dr. Matheus Farias, advogado especialista em Direito Internacional e Migratório, fundador da Legalize, referência em serviços para imigrantes. Matheus, obrigado por estar aqui, né, com a gente. Olá, Gustavo. Satisfação estar aqui. Eu que agradeço. Para começar, Matheus, conta pra gente um pouco, brevemente, a sua trajetória, como surgiu seu interesse pelo direito migratório. O meu interesse começou ainda na faculdade, quando eu comecei a fazer um estágio na área do direito internacional, né? No caso, era uma organização aqui na cidade de Campinas, né? Onde a Legalize está localizada. E lá eu descobri uma lacuna, onde não havia profissionais suficientes para atender esse mercado, né, área jurídico, administrativo, no direito internacional. Por quê? Porque há muitos imigrantes irregulares, né? Há muitos imigrantes que precisam estar resolvendo os seus problemas de documentações e não existia profissionais especializados para fazer esse tipo de serviço. Então, ainda na faculdade, eu comecei a fazer esse trabalho e descobri, né, que existe um mercado muito promissor nessa área do direito imigratório. Ah, legal. E que ano que foi isso? Sabe me falar? Foi em 2018, 2019, pouco antes da pandemia, eu comecei a fazer esse estágio. Aí eu vi, inclusive, o sofrimento, né, dos imigrantes, na pandemia, quando as unidades da Polícia Federal, o lockdown, né, estavam Sim. fechados, e eles tiveram dificuldades até mesmo de conseguir saber por onde começar com a regularização, quais documentos, enfim, eu consegui assessorar algumas pessoas lá na época do estágio mesmo, tá? Ah, entendi. E Matheus, agora explica pra gente, né, pra nós, né, o que é a Legalize e quais são os serviços que vocês oferecem? Então, Gustavo, depois que eu terminei a faculdade e terminei o estágio também, eu resolvi criar a Legalize, que é uma empresa que presta serviços migratórios, né? Que vai desde uma regularização migratória, uma autorização de residência. O nosso principal serviço é a naturalização, que seria a cidadania para o imigrante que está aqui no Brasil, Uhum, certo. tá? Mas também nós fazemos a validação de diploma, porque muitos desses imigrantes, eles têm qualificações profissionais, né? Então, assim, na verdade, a maior parte dos imigrantes tem profissão, né? Às vezes é um engenheiro, temos médicos, e a principal dificuldade deles também é com a revalidação do diploma. Ah, interessante. E você mencionou a naturalização brasileira. Com esse processo, como que funciona? E a quem eles podem solicitar esse tipo de legalização brasileira? Sim, a naturalização, ela já é podemos falar que seria uma cidadania, né? Uma espécie de cidadania, onde o imigrante ele torna-se cidadão brasileiro. E existe alguns requisitos, que aqui no Brasil, por exemplo, é você ter residência permanente de 1 a 4 anos. Então, esse é o principal requisito. Os outros requisitos, Gustavo, seria ter idoneidade moral, antecedentes criminais, Uhum, curso de português, certo. e também a pessoa tem que ter convivência aqui no Brasil, né? Tem que ter uma identidade no Brasil, é importante isso. Certo. E assim, tem muitos imigrantes, provavelmente, né, em situação irregular. Como que a Legalize auxilia em regularização? A Legalize, ela trabalha nesses dois aspectos, né? No aspecto do, da regularização migratória, e o segundo aspecto que seria para a cidadania, porque o que que acontece? O imigrante, ao vir ao Brasil, ele consegue uma autorização de residência, que seria o RNM. Nós, brasileiros, temos o RG, que é o Uhum, Registro Geral. O RNM é o Registro Nacional Migratório. Então, esse registro, ele pode ser temporário, e normalmente o primeiro RNM é temporário e depois passa a ser indeterminado. A Legaliza ajuda o imigrante com todas as documentações pertinentes e quais
a autorização de residência cabíveis, né? Porque existem inúmeras. Eu vou falar aqui quatro, que seria a do trabalho, a do estudante, reunião familiar e refúgio, tá? Essas quatro, ô Gustavo, são as mais comuns e com isso o imigrante consegue ficar regular, né? Ou seja, com isso ele começa a contar o tempo para se naturalizar. Aí quando ele se naturaliza, ele não precisa nada disso. Com a naturalização, ele vai ter o nosso RG, nosso passaporte, nosso título de eleitor. Certo. E aí você tá falando de outros, também tem outro serviço também que é importante, reconhecimento de nacionalidade para filhos de brasileiros, né, nascidos no exterior. E quem tem direito e quais são os documentos que são necessários? Ah, sim. Esse é uma outra questão. Vamos lá, para você entender. Os Estados Unidos, por exemplo, né, está com uma política imigratória aí é, complicada, né? Sempre foi, né? Eu acho que nós estamos aí acompanhando os noticiários. Não quero entrar nesse aspecto, porém vamos falar, por exemplo, de um brasileiro que teve o seu filho lá nos Estados Unidos e agora ele foi deportado. Provavelmente ele vai vir com a família dele, né? Então aí vamos trabalhar nessa hipótese que o brasileiro que foi deportado está aqui no Brasil, só que o filho dele é americano. Ele não é Uhum. cidadão brasileiro, né? Ele é americano. Então, como que fica a situação dele aqui no Brasil? Porque, no caso, mesmo sendo filhos de pais brasileiros, né? No caso, filhos de brasileiros, ele acaba estando ilegal, a criança estando, porque ele não tem a autorização de residência. A legislação, na verdade, a nossa Constituição, que é a nossa lei maior, ela fala que filhos de brasileiros nascidos no exterior, né, filhos de pais brasileiros, ele é brasileiro, inclusive brasileiro nato, que seria o que nós somos. Nós Uhum. temos, podemos inclusive ser presidente da República. Já o brasileiro naturalizado, ele não tem essa prerrogativa. Então, o que que acontece, Gustavo? A pessoa está ilegal, ou a criança, né? Então, como que faz para se matricular numa escola? Talvez não dá muito problema quando criança, porém, quando a pessoa completa 18 anos, aí sim começam as complicações, porque aí ele precisa trabalhar, algumas empresas pedem o alistamento militar, outras pedem título de eleitor, enfim, e também a pessoa perde até a oportunidade, Gustavo, de conseguir os concursos públicos e também se matricular em instituições públicas, né, como Unicamp, USP, porque o imigrante ele não consegue. Os vestibulares nesses casos são voltados mais para brasileiros, por exemplo, tá? Então, o que fazer? Aí existe o reconhecimento da nacionalidade. Aí, no caso, atingido a maioridade e vindo eh, a residir aqui no Brasil, precisa ter residência, residir no Brasil, ele pode a qualquer tempo, né, atingida a maioridade, se tornar cidadão brasileiro, Ah, tá? Mas interessante. aí, nesse caso, Gustavo, precisa ser judicial, não é administrativo. No outro caso, que é o caso da naturalização, posso aqui comentar brevemente? Pode, claro. A naturalização, Gustavo, ela se dá da seguinte forma: existe a naturalização ordinária, extraordinária, provisória, que depois a provisória é uma naturalização específica para crianças que vieram ao Brasil antes de ter completado 10 anos de idade, tá? Uhum. Então, quando você consegue essa naturalização provisória, atingida a maioridade, atingido os 18 anos, tem até 2 anos para conseguir fazer com que essa provisória vire definitiva, vamos dizer assim, tá? Então, essa é a provisória. Depois nós temos a dos adultos, a ordinária e a extraordinária. A ordinária, Gustavo, é uma naturalização aquela de 4 anos que o imigrante já sabe, já, que é a mais comum.
Só que nesses casos, a de 4 anos, ela pode ser reduzida para um ano se o imigrante ter esposa ou esposo brasileiro, né? Ou filho brasileiro. Então, esse tempo é reduzido. Para as pessoas que fazem parte dos países que falam a língua portuguesa, também é reduzido para um ano. Agora, temos a extraordinária. A extraordinária seria a naturalização constitucional, que é aquela que está lá na Constituição, que fala se a pessoa tem 15 anos ou mais aqui no Brasil, né, 15 anos ininterruptos, ele pode se naturalizar brasileiro. Qual que é a diferença? A diferença, Gustavo, é que a diferença é, é que uma precisa do curso de português e a outra não. Até porque 15 anos, presume-se que a pessoa já se comunica bem, né? Com certeza. E assim, Matheus, quais são os passos básicos, né, para um imigrante regularizar na sua situação no Brasil? Ó, o primeiro passo é identificar o visto adequado. Normalmente, o imigrante ele vem no Brasil com visto de visita, que é o visto de turismo. O visto de turismo não dá direito ao trabalho, por exemplo. São 90 dias, né? 90 dias prorrogáveis por mais 90, né? Então, eles podem ficar até 6 meses aqui no Brasil com visto de visita, mas não conseguem trabalho, tá? Uhum, Eu certo. costumo dizer que o primeiro passo da regularização é o CPF. Você faz o CPF, né? Que é o cadastro da pessoa física, e através disso tem que analisar, lá no começo que eu falei quais são os vistos mais comuns, analisar em qual você se adequa, porque cada visto existe uma peculiaridade. Por exemplo, se você tem família aqui no Brasil, né? Você é imigrante e tem família no Brasil, você pode fazer reunião familiar. Só que a reunião familiar existe os parentes, né? Que pode solicitar a reunião familiar, por exemplo, Uhum, tá? Também ou a reunião familiar é o mais comum, mas também existe o laboral. Só que o laboral, ele não é feito de início na Polícia Federal. Ele é feito no Ministério do Trabalho. É uma plataforma diferente. Seria a Migrante Web 2.0 ou 4.0. Seria a Migrante Web. Essa plataforma você coloca todos os os documentos dados. e Uhum. consegue. Inclusive nessa plataforma, Gustavo, eles fizeram lá, mas assim, só foi de caráter emergencial. é, de início foi na portaria interministerial número 38 e agora recentemente eles renovaram essa portaria, que é a acolhida humanitária. Também é feita a acolhida humanitária para os cidadãos do Haiti. Também é feito nessa plataforma. Aí seria a solicitação do visto, né? No caso do trabalho, tem que fazer a prévia. Normalmente é a prévia, ou seja, o imigrante tem que estar lá no país de origem, tá? Certo. E, Matheus, e quais são os maiores erros, ou os erros mais comuns que os imigrantes cometem ao iniciar esse processo? O principal erro do imigrante é a falta de documentos adequados ou a entrega de documentos incompletos, por exemplo. Porque, assim, ó, o imigrante ele chega na Polícia Federal e, e a Polícia Federal até assim, não tira a razão deles, né? Mas eles não têm tempo ali. Então, assim, é muito imigrante. As pessoas, só para você ter uma ideia, Gustavo, o ano passado, nós tivemos mais de 10 mil naturalizações, ou seja, imigrantes que já estão aqui no Brasil e conseguiram se naturalizar. Mais de 10 mil naturalizados, no ano de 2024. Então, tem Uhum, muito processo, tem muita demanda, muitos imigrantes vindo. Então, assim, a Polícia Federal, você vai até lá, você vai entregar os documentos para eles e simplesmente eles vão olhar. Se faltar uma declaração, se você tiver a sorte de ter um agente ali que vai imprimir um formulário e te passar, tudo bem, senão você vai ter que agendar. E tem casos, né, de delegacias que só tem agendamento para outubro, para novembro, para dezembro. E alguns até para janeiro do próximo ano. Então, assim, Gustavo, é difícil, tá? Em 2020,
tá? 2020 ou 21, na verdade 2022, salvo engano, saiu uma pesquisa que mais de 1.800 imigrantes foram entrevistados, e nessa pesquisa fala que a maior dificuldade do imigrante aqui no Brasil, 99% falaram que é o agendamento lá na Polícia Federal dos Uhum, documentos. Então, para você ver a tamanha dificuldade que é, Gustavo. imagino. E, Matheus, recentemente houve mudanças na lei da imigração, correto? E como isso impacta a comunidade? Essas mudanças que tiveram na lei da imigração. Olha, na verdade, nós estamos aí vivendo uma construção. Tivemos avanços na lei migratória. A nossa lei é de 2017, a 13.445, que é o Estatuto dos Imigrantes, Apátridas e Refugiados. Então, nós tivemos alguns avanços, porém, ainda assim, precisa melhorar, sempre, né? Porque, assim, ó, essa área, Gustavo, é uma área que é uma área, como que eu posso aqui falar? É uma área que está em constante mudanças, né? Eh, por exemplo, a guerra da Ucrânia. O Brasil, ele tem uma acolhida humanitária específico para os cidadãos da Ucrânia. Então, o Brasil, ele é um país acolhedor, tá? Constitucionalmente e também pela nossa origem, né? Nós somos pessoas que sabemos acolher. Então, o Brasil, no meu ponto de vista técnico, é que precisamos ter alguns avanços, existem algumas lacunas, sabe? Algumas lacunas que precisam ser preenchidas. O imigrante ainda sofre aqui no Uhum. Brasil, principalmente para conseguir obter autorização de residência, Ah, entendi. tá? Uhum. E, Matheus, quais são os maiores desafios enfrentados por imigrantes, tipo, em documentos no Brasil? Muitos imigrantes, Gustavo, eles vivem à margem da sociedade. Aí eles não sabem os direitos que eles possuem. E assim, outra questão eu acho que é muito importante aqui mencionar, Gustavo, é que o imigrante às vezes ele acha caro um profissional e às vezes até é. Porém, existem várias alternativas que aqui eu quero expor, né? Por exemplo, só para você ter uma ideia, hoje que nós estamos falando, sem pagar uma assessoria ao imigrante, tá? O que que acontece? O imigrante vai lá na Polícia Federal e ele tem que pagar duas taxas se for fazer a autorização de residência. Uma taxa de R$ 204 e outra de R$ 168. Nossa. Aí muitos não fazem porque não tem esse dinheiro. Só que aqui no Brasil existe a lei, se a pessoa for hipossuficiente, ele pode fazer uma declaração de pobreza e conseguir ser isento dessa lei, dessa taxa. Entende? Muitos não sabem disso. Outra situação é achar que não precisa de uma assessoria de imigração. E é necessário, muitas vezes é necessário, dependendo da situação específica, é necessário. Uhum. Outra situação que eu quero falar aqui, às vezes eu faço parte, né? Na verdade, eu fazia parte até da gestão de 2024, da comissão, da seccional aqui de São Paulo dos Direitos Humanos. Então, até eu tenho alguns artigos publicados na revistas especializadas, né? E lá eu conto, por exemplo, a questão do refugiado. A pessoa ela pode ter apoio jurídico também gratuito, que seria da Defensoria Pública. No caso do imigrante, é a Defensoria Pública da União. Eu faço, né, mas assim, eu faço na advocacia privada, né, através da advocacia privada e também serviços extrajudiciais através da Legalize. Então, assim, só que nós da Legalize, nós somos preocupados. Então, o nosso serviço, os nossos valores são os melhores do mercado, tendo em vista essa questão social, tá? Você pode ter certeza que o imigrante que bate na porta da Legalize, ele, a última, a última questão que a gente fala é sobre dinheiro.
sobre valores, né? A nossa remuneração fica até em segundo plano, porque o nosso primeiro plano é realizar o sonho do imigrante, tá? Seria isso, tá, Sim, Gustavo? sim. E agora compartilha um caso, né, pra gente, de sucesso que marcou sua carreira. Olha, casos eu tenho muitos, tá? Né? Eh, Vou falar do meu primeiro caso, tá? Esse caso, eu acho que foi o caso que marcou a minha vida. Não é o caso mais importante, porque eu acho que todos os casos, toda regularização migratória, toda naturalização que você faz, é um caso que fica guardado no nosso coração, porque a pessoa não sai lá do seu país de origem, Gustavo, à toa, sabe? A Uhum, pessoa às vezes vem só apenas com um sonho, não vem com dinheiro, não vem com nada, só vem apenas um sonho melhorar a sua vida e a vida da família. Então a Legalize, ela faz parte disso, né? A gente conecta pessoas e realizações. Eh, Lá no estágio, eu me deparei com uma situação de uma mãe, boliviana, tá? O que que aconteceu? O pai, estava com a guarda da autorizada, né, com a guarda das crianças, eram 2 crianças, lindas por sinal, e essas crianças, Gustavo, elas estavam aqui na cidade americana, eles saíram de São Paulo, capital, e foram aqui para o interior. E lá aconteceu algumas situações de denúncias, né, que o pai acabou perdendo a guarda provisória, no caso, e as crianças foram para um abrigo. Quando nos procuraram, eu na época era estagiário, mas tinha profissionais, tinha uma assistência técnica, uma assistência social, que ela estava trabalhando como perita técnica, tinha advogados que me ajudou, né, no estágio, enfim. E lá eu vi essa situação assim, a família quase perdendo o vínculo, o poder familiar sobre aquelas crianças. E uhum, o pai perdeu, tá? O certo. juiz concedeu. Aí o que que aconteceu? Segundo que estava nos autos, eles não estavam conseguindo encontrar a mãe da criança. Não estavam conseguindo encontrar. E o processo já estava avançado para perder literalmente, e já tinha até uma família que iria adotar definitivamente aquelas crianças. E aquela situação mexeu muito comigo, tá? Conseguimos encontrar a mãe. A mãe, ela não estava com os filhos porque o pai dela tinha falecido na Bolívia, e ela foi sozinha lá na Bolívia. Uhum, Quando chegou aqui no Brasil, ela ficou desesperada, desesperada, porque ela não sabia que os filhos estavam no abrigo. Enfim, fez toda uma avaliação técnica, psicológica. Hoje, essas crianças estão com a mãe, então foi um caso de sucesso, tá? que bom. Outros casos, Hum, que se você permite, imagina, pode falar. eh eu faço muita naturalização para médicos, médicos que estão aqui no Brasil e precisam, às vezes já até exercem a medicina aqui no Brasil, mas para participar de cargos públicos, eles precisam ter a naturalização. E muitos não sabem, mas se você passou num concurso público, mas aí essa informação não é só para médico, tá? É para o imigrante que passou no concurso público. Ele pode, na verdade, mesmo sem naturalização, ele pode tomar posse daquele cargo público. Mas como assim? Não é só para brasileiro? Ele pode porque, assim, na medida que ele pelo menos colocou no sistema os documentos. Então, nesse caso, é importante contratar um advogado especialista em imigração, porque se for necessário entrar com mandado de segurança para manter o cargo público, é importante que seja feito pelo profissional especializado. Uhum, certo. Matheus, Sim. e como os imigrantes podem identificar serviços fraudulentos e se proteger? Olha, ótima pergunta, Gustavo. Isso é o que mais acontece, tá? Sim. Eu tive alguns casos, provavelmente as pessoas, os imigrantes que estão nos ouvindo, nos assistindo, eles sabem disso. O caso de reunião familiar, visto?
o nosso cliente, eu posso falar o nome dele porque ele permite, é meu amigo, né? Sim. Ou ele é um haitiano, é o Gentil, Diante. Ele chama Diante Bertoni. Ele, ele chama, aqui no Brasil nós chamamos ele de Gentil. Ele perdeu mais de R$ 21.000, tá? Porque as pessoas falaram que ia trazer a família dele e infelizmente não trouxe. Aí sabe o que aconteceu? No ano de 2023, eu lembro até hoje, um caso que mexeu comigo também. Ano de 2023, no Natal, ele me ligou, né? E eu falei, e aí, como que você tá? Na verdade eu minto, tá? Eu acho que foi no Ano Novo. E ele falou assim, sabe como que eu tô, né, Matheus? Eu queria ter minha família. E eu falei, mas como que você passou o Natal? Ele falou, eu passei falando com a minha esposa e minha esposa estava debaixo da mesa porque estava tendo tiroteio lá. Ela com meu filho estava no telefone e eles estavam ouvindo os tiroteios, coração apreensivo. E ele chorando, eu atendi ele naquele momento. Eu falei para ele: é o último Natal, é o último Ano Novo que você vai passar sem a sua família. Em 2024, ele passou com a família dele, muito feliz. Enfim, o depoimento dele, inclusive, está lá no nosso site, tá? Uhum. E, Matheus, assim, além do suporte jurídico, como que a Legalize atua na migração cultural e social dos imigrantes? Sim. Eu acho, ô Gustavo, não sei se você estava no dia 2022, a gente fez o Integra Campinas. Integra Campinas foi uma festa das nações voltada à integração cultural, né, social, econômico-financeira, para o imigrante que reside aqui na cidade de Campinas. O que que era essa festa? Realmente integrar a cultura do campineiro com o imigrante. Então lá nós tivemos a oportunidade de conhecer mais de 13 culturas, né? Através desse projeto, nós conseguimos, tinha alimentação, comida típica, enfim, teatro, tudo que você pode imaginar, né? O que que aconteceu lá? Todos os valores arrecadados foram para o imigrante. Então, o brasileiro, ele foi até aquele local, ele viu a cultura, né? Ele teve essa vivência. Então, através desse trabalho, e também faço, através desse trabalho, nós fazemos essa integração, esse intercâmbio cultural, tá, Gustavo? Tenho outros projetos para esse ano. Eu tenho alguns projetos também, como workshops, palestras. Eu atendo algumas prefeituras, tá? Uma assessoria completamente gratuita. Algumas assessorias, por a gente ser referência no que a gente faz, eles nos procuram. E a gente fala, a gente ajuda, tá bom? Uhum, certo. E você tem uma parceria com ONGs ou órgãos governamentais? Como isso beneficia a comunidade? Sim, sim. Como eu mencionei, eu tenho esse trabalho com algumas prefeituras, né, que são centros de referências em direitos humanos, e também com ONGs, né? Até a própria ONG que eu comecei a fazer o estágio agora como lá atrás, eu ajudo até hoje em casos complexos, né, e que demandam um profissional mais especializado. Eu sou formado também, especialista em Global Business, né? Mobilidade global, direitos humanos e direitos internacionais, né? No caso, imigratório. Certo. E, Matheus, agora fala para mim, como que você vê o futuro das políticas imigratórias no Brasil? Há tendências preocupantes ou positivas? É, olha, é que assim, hoje eu estou otimista, mas é uma caixinha de surpresa, Gustavo, porque nós não sabemos o governo que pode vir, por exemplo, como que aconteceu lá nos Estados Unidos, entende? Por exemplo, o que eu falo para o imigrante hoje?
Eu acho que é a oportunidade dele se regularizar, é a oportunidade dele trazer a família, é a oportunidade dele se naturalizar. Porque com a naturalização, você tem um passaporte de que pode ser usado para mais de 100 países aí. O passaporte brasileiro está entre os 15 melhores passaportes do mundo. Já Uhum. imaginou? Então, assim, é muito importante. E não só isso. Para viver aqui no Brasil com dignidade, para viver, para usufruir de todos os direitos, né? É importante a naturalização, porque você pode ter concurso público, pode fazer vestibulares, né? E conseguir passar em universidades públicas gratuitas, porque a gente sabe que as melhores universidades são as públicas aqui no Brasil. E também o imigrante que quer ajudar a sua comunidade, porque o Brasil é feito, né, de imigração, né, de imigrantes lá atrás, com a imigração japonesa, com a imigração italiana, a europeia, né, em si, assim, a europeia. Enfim, então é importante que o imigrante faça agora, tá? Não deixe para amanhã, porque amanhã pode mudar, pode endurecer mais a legislação. Certo. Tem algum conselho que você daria ao imigrante que chegou, há pouco tempo no Brasil? Não sabe por onde começar, quais documentos são essenciais para manter regularizado? O meu principal conselho para essas pessoas é que eles busquem informações e procurem empresas como a Legalize, Serviço ao Imigrante, empresas especializadas que fazem, que sabem fazer, né? Às vezes acha que um agendamento é simples, mas não é simples. O imigrante sabe disso, sabe? Às vezes um formulário, por exemplo, dá um exemplo prático aqui que as pessoas não conseguem sequer uma conta em banco, Gustavo. Declaração de residência. A declaração de residência. Como que o imigrante que está vindo fora do Brasil, né? Às vezes ele não tem CPF. Como que ele vai conseguir uma declaração de residência? Uhum. Entende? E às vezes por conta disso não consegue matricular na escola. É simples, aqui eu vou falar. Se preencher um formulário, ele pode preencher um formulário lá de declaração e essa declaração é válida, autenticada, reconhecida em cartório. É válida. É, eu vou repetir aqui, que a informação ficou incompleta. Tudo bem. A declaração, ela deve ser assinada pelo proprietário do imóvel e ser reconhecida, né, firma. Eu gosto de reconhecer firma por autenticidade. É muito importante essa informação também. Existe lá no cartório, quando a gente vai estar reconhecendo firma, existe dois tipos, o de semelhança e por autenticidade. Os dois têm os mesmos valores, assim, econômicos. Porém, a autenticidade, por autenticidade, significa o quê? Você leva o documento em branco e assina perante o notário público. Aquilo lá tem fé pública. Então, significa que aquele documento foi assinado e ele é verdadeiro. Agora, quando você já leva um documento assinado e coloca por semelhança, já o nome já fala, é semelhante, ou seja, dá margem para questionamento. E isso não é bom. Para o imigrante, não é bom. A gente está falando de soberania nacional quando a gente fala de direito internacional de imigração, a gente fala de soberania nacional. A gente fala tráfico internacional de pessoas, entende? Que existe muito. Enfim, e os outros crimes que a gente já sabe, né? Sim. E como equilibrar a adaptação cultural, com a preservação e da identidade de origem do E imigrante? você fez uma pergunta difícil, hein? Pode repetir? Assim, ó, como equilibrar a adaptação cultural, né, e a preservação da identidade de origem do imigrante? Ah, sim. Ó, o Brasil é uma miscigenação de cultura, né? A gente sabe disso daí. O que acontece muito com os imigrantes é eles viverem em comunidade, como a gente tem lá em São Paulo, a Liberdade, que é um bairro de japonês, Uhum. tem bairros de italianos, bairros de francês. Por exemplo, é, há muito tempo atrás, 200 anos atrás, talvez não é do seu conhecimento, Não. mas existe.
Aqui a região, por exemplo, Santa Bárbara do Oeste foi fundado por americanos. Tanto é que depois teve um tempo que Santa Bárbara do Oeste, na verdade uma outra cidade chamada Americana, foi emancipada de Santa Bárbara do Oeste. E a Americana por si só, né, o próprio nome diz, né, tem Nova Odessa, que é uma cidade também americana. Então, assim, o Brasil tem essa característica, né? O Brasil nasceu disso. Então, eu acredito que para você preservar, você tem que viver em comunidade, fazer festas culturais e participar de eventos e também mostrar esse evento para os brasileiros, para que a gente possa fazer essa integração cultural. Compreende, Certo. Gustavo? Sim, sim, compreendo. Bom, Matheus, aí me fala assim, onde os ouvintes podem te encontrar, né? Encontrar a Legalize? Tem redes sociais ou site que eles Ah, possam encontrar? sim, a Legalize, nossa matriz, ela é em Campinas, mas também eu faço atendimento, nós temos escritórios lá no Rio de Janeiro, em Curitiba e aqui na capital também. Porém, o nosso trabalho é 95%, vamos dizer assim, online. Eu atendo pessoas do Brasil todo de forma online. Se for preciso, em casos específicos, tem correspondente. Então, assim, lá em Manaus, eu tenho muito cliente no sul do país e Uhum. aqui no sudeste, né? Mas no sul, Balneário do Camboriú, tenho clientes. Então, assim, se você quer nos procurar, Legalize Serviço ao Imigrante no Instagram, Facebook e também no Google. Você, inclusive lá no Google, você vai ver nossa empresa é uma das empresas mais avaliadas, mais bem avaliadas do setor, Sim, né? E nós temos aí uma satisfação em, em atender o imigrante. Realmente, a nossa equipe é uma equipe comprometida com o imigrante, né? Com os valores do imigrante. certo. E, Matheus, agora eu peço para você deixar uma mensagem final para a nossa comunidade de imigrantes. Qual a mensagem você deixa para eles? Ó, eu quero dizer para você, imigrante, que vocês não estão sozinhos aqui no Brasil, né? A jornada do imigrante não precisa ser uma jornada difícil. Conte com nós a Legalize, comigo particularmente, tá? Que nós vamos conseguir realizar os seus sonhos, atender os seus objetivos de maneira prática e profissional. Seria Hum, isso. ok. Matheus, muito obrigado pela participação, tá? Aos ouvintes. Siga a Legalize nas redes sociais, que nem o Matheus passou. Até uma próxima. Obrigado a Podcamp. E a gente agradece por aqui.